Olá, Câmara na Rua chegando para você aqui na TV Câmara Taubaté, canal 4.2 TV aberta e também nas nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube e o que mais tiver. Hoje nós estamos aqui no HIT, na cidade de Taubaté, que é o Hub de Inovação Tecnológica da cidade de Taubaté. Vamos falar como surgem as startups, questão de inovação tecnológica na cidade de Taubaté. Qual é a função desse hub tecnológico aqui na nossa cidade? E para contar essa história para a gente, nós temos aqui o gestor do HIT da cidade de Taubaté, o Altair Emboava. Altair, muito prazer em receber aqui no Câmara na Rua. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é nosso. Boa tarde, bom dia, boa noite para os ouvintes. É um prazer poder trocar e compartilhar o que é o Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté. Talvez fora do empresariado ou das camadas da sociedade que têm interesse nisso, a população, na sua maioria, pode não saber o que quer dizer um Hub de Inovação Tecnológica. Eu queria que nessa introdução você explicasse para a gente o que é o HIT aqui na cidade de Taubaté. Perfeito. O Hub ele tem a incumbência, né, de promover integração de vários players da cidade, vários atores da cidade, de negócios e de inovação, de pesquisa e de estímulo público para desenvolvimento da inovação. Então o HIT ele tem o papel de fazer essa integração através de eventos que podem aproximar vários desses atores do ecossistema para poder pensar a inovação conjunta. Então eu sempre digo que inovação não tem muito jeito de fazer se a gente não integrar pessoas diferentes para pensar diferente. Agora me diga uma coisa, aqui também serve como um local bem apropriado, porque é amplo, arejado, gostoso, para eventos, palestras, mas também aqui se criam as startups. As pessoas que têm uma ideia na cabeça, mas não têm um lugar para desenvolver, como é que elas fazem para participar aqui do HIT? Nós temos um processo que é público, né? O nosso site tem lá a inscrição, qualquer um pode entrar e fazer a sua inscrição. Se você tem uma ideia, é inovadora e pretende ter apoio para desenvolver essa ideia, esse negócio inovador, é só fazer a inscrição lá e aí quando cai a inscrição para nós aqui, nós vamos fazer a pré-seleção e depois participa de uma banca e essa banca normalmente a gente coloca um professor de negócios, um consultor de negócios e um empresário para poder avaliar aquela proposta e aí classifica e entra de acordo com as vagas que a gente tem aqui. Qualquer um pode propor. Qualquer um pode chegar e propor isso e passa por essa avaliação e tem que ter esses critérios. Isso. Quantas pessoas hoje, quantas startups estão sendo desenvolvidas aqui no HIT hoje? Atualmente nós temos 23 startups. Tem alguns que estão na fase de pré-incubação e outros na incubação. O que difere? A pré-incubação ainda não tem um CNPJ, ela está desenvolvendo a ideia de negócio. E já na incubação, já tem o CNPJ, tem um negócio e ela precisa desenvolver e entrar no mercado e otimizar nessa fase de desenvolvimento. Qual é o período de pré-incubação, só para a gente entender? Ele leva de 6 meses a 1 ano. Depende um pouco de cada proposta, de cada negócio e depende do desenvolvimento da ideia durante o período. Mas é em torno de 6 meses a 1 ano. Agora, na incubação, até que seja adotado esse trabalho, essa pesquisa ou essa inovação, quanto tempo mais ou menos para alguma empresa adotar isso ou ela mesmo se autogerir? Em torno de 2 anos, depende também do projeto. Se for um projeto de inovação digital, ela é mais rápida. Mas se for uma pesquisa, por exemplo, de desenvolvimento mais profunda, que exige pesquisas e mais pesquisas, esses projetos podem levar até 7, 8 anos para desenvolver. E vai aqui mesmo no HIT vendendo o trabalho, vendendo a ideia. Isso, depende muito do desenvolvimento da ideia, qual é o propósito da ideia. Se for uma pesquisa, normalmente demora mais. Tá, e o que você vai começar mostrando para a gente aqui no HIT? Por onde a gente passa agora? Eu vou mostrar aqui o que no HIT a gente faz, quais são as atividades que a gente gera e como é que a comunidade, inclusive, pode participar dela. Principalmente a área de negócios, né? Quem é empresário, quem tem empresas, quem pensa em inovação, quem pensa em pesquisa e que está querendo fazer conexão com o mercado, aqui é um bom lugar para fazer conexões. Vamos rodar então, ele vai mostrar tudo isso para a gente aqui no Câmara na Rua, vamos lá.
Eu estou aqui numa célula, Altair, estou vendo o Sebrae aqui. Qual é a função dele aqui? Parceria com vocês do HIT? Justamente, o HIT promove bastante parceria. A gente tem parceria com o Parque Tecnológico São José, tem parceria com o Sebrae, com o Senai, com o Ciesp, com a Associação Comercial da cidade, com o Sincovat e vários outros, como o FATEC, o Unital. Nós temos diversas parcerias. E com o Sebrae aqui dentro, por exemplo, o Sebrae, o cliente dele é um empreendedor. Então, quando o empreendedor precisa de atendimentos normais de capacitação, de tudo que o Sebrae atende aqui, ele pode fazer conexões com outro empreendedor que é inovador. Ambos são empreendedores, mas essa conexão do inovador com o tradicional que está no mercado ajuda os dois. Os dois começam a ficar melhor. Então, a ideia do HIT de ter parceria é justamente por isso. O Sebrae que representa todos os outros parceiros que a gente tem. Porque a importância de ter parceiro para ver essas conexões. Então nós temos muito trabalho junto com o Senai, por exemplo. O Senai tem desenvolvido empreendedores, alunos empreendedores. E aí nós fazemos essa conexão, porque uma vez que ele desenvolve negócios legais lá, uma hora ele pode estar aqui desenvolvendo o negócio dele. Essa parceria se dá através do quê? É só para eu entender, é uma consultoria, é um aprimoramento do aluno que está no Senai, por exemplo, um apoio ou abre um espaço para o aluno do Senai que tem uma ideia? A ideia é integrar. A cidade toda precisa saber que existe esse espaço de apoio ao desenvolvimento de uma ideia nova. Então, quando é que nasce uma ideia? Nasce dentro de uma universidade, nasce dentro de um Senai. São os focos de criatividade, é isso? E aí, nesses lugares, a gente precisa estar presente para que eles saibam que existe isso, porque lá ele desenvolve a ideia, está na pesquisa, no estudo, em bancada. E aí, quando vem para cá, vem para ir para o mercado. Então, daí ele começa a entrar no mercado. Então, toda essa cadeia de desenvolvimento da inovação precisa ser estimulada. Então, por isso que o HIT promove muitos eventos para encontrar pessoas que são distintas de negócios, de pesquisa, da academia. Aí sim, a Unital, a FATEC, a Ciesp, que vem com seus empresários. Agora, e os sindicatos? Qual é o trabalho junto aos sindicatos? Por exemplo, você falou Sincovat, né? Isso. Ali também surgem ideias? O Sincovat reúne empresários do comércio. Então, esses empresários podem ter necessidade, problemas que tem lá e que, de repente, pode uma startup aqui poder ajudá-lo. Vou dar um exemplo. Tem uma startup aqui que trabalha muito bem com o CRM, trabalhando a comunicação de WhatsApp. Então, pode ser que tenha muitas empresas que se perdem com as comunicações de WhatsApp e não conseguem organizar isso. De repente, tem uma startup aqui que consegue organizar bem isso para o empresário. Isso ajuda o empresário que está no mercado e ajuda o empresário que está na cena aqui. O dos comerciários também tem parceria? Porque aquele comerciário pode ter uma ideia também. Na verdade, todas as pessoas podem ter ideias. Eu sempre penso o seguinte, a ideia nasce de uma pessoa. É uma pessoa que pensa. Essa pessoa junta com mais pessoas e começa a dar a inovação. A inovação ela acontece mesmo quando ela consegue ir para o mercado. Nós dizemos que a inovação só existe quando alguém compra aquela ideia. Se alguém não comprou, não é inovador. Aí é o papel do HIT. Você pode ser inventor, você pode ser criativo, mas se as pessoas não comprarem aquilo que você criou, então você não inovou. Eu vou fazer uma provocação a você, voltando a Sincovat com os empresários da cidade de Taubaté. Seria mais ou menos tirar esses empresários de uma bolha de muito e muito tempo e que ele não sabe o que está acontecendo fora o negócio dele, que é meio que no piloto automático, ainda caixa de entrada, de saída, paga boleto, faz a venda, é isso? Mostrar para ele que existem inovações e um novo mundo acontecendo? Miguel, exatamente isso. É lugar comum dizer que está mudando tudo muito rápido. As empresas que conseguem ter mercado, é um mercado momentâneo. Não garante que você continuará tendo mercado. E aí, o que garante ter mercado? A inovação. Porque a inovação gera competitividade, a inovação gera possibilidades novas. Os clientes, os seus clientes dos negócios, eles mudam de comportamento. E quando eles mudam de comportamento, muda a forma de atendê-los. E aí precisa renovar com inovação. Isso em todo mundo sempre foi. Todos os setores. Todos os setores. Na vida, né? Quando o empresário que está no mercado, ele convive com um ambiente inovador, ele se torna mais inovador. É difícil colocar isso na cabeça do empresariado de Taubaté? Vamos falar da nossa casa. Não é difícil. Você já teve na CIT, você já teve você já tem uma longa estrada com relacionamento com o empresariado de Taubaté. É muito difícil? Porque às vezes é difícil as pessoas aceitarem isso também.
E tudo bem, é uma característica. Na verdade, não é um empresário de Taubaté, é todo empresário ou toda pessoa que se dedica muito a fazer aquilo que faz sem olhar o que está acontecendo em torno. Então, como muda muita coisa, se a gente não tiver atualizado, a gente se perde, né? Então, esse lugar é essencial para fazer isso. As empresas grandes gostam de ter problemas e jogar nesses lugares. Nós temos a referência do mundo, é o Vale do Silício. O Vale do Silício cresceu e ficou muito conhecido no mundo, porque ali é o lugar onde os empresários estão nele, colocando os problemas que ele tem e juntando com a academia, gente pensando novas ideias, que estão gerando novas ideias para mudar o mundo. É um lugar onde você pode errar à vontade e se chegar a uma cifra. Nesses lugares de inovação é onde as coisas novas vão acontecer. E as coisas novas que vão acontecer, elas vão mudar a realidade do mercado. Agora, inovação, para quem está nos assistindo, eu quero que ele explique, inovação não é atualização. Não é só renovação. Por exemplo, eu vou inovar minha loja e vou pintar ela de amarelo. Não é isso. Inovação é quando você faz alguma coisa que mude realmente o caminho em que está indo o seu negócio, ou que você crie um produto novo. Estou errado ou é mais ou menos isso? É isso. Na verdade, as mudanças, a inovação é uma forma de pensar. Se nós estamos habituados a fazer algum negócio e que ele sempre funcionou bem, não significa que ele vai continuar funcionando bem. E aí que a gente tem novas ideias. Essas novas ideias têm que ser embasadas no comportamento do consumidor, do seu cliente, porque é ele que define o que vai ser o futuro, e ele percebe as mudanças tecnológicas que vão acontecendo sobre ele e ele vai mudando o comportamento. Quando ele muda o comportamento, ele pode mudar de empresa. Porque se ele muda de comportamento, por exemplo, as compras que foram online e aí saem do setor físico, é por conta da mudança proposta e que o consumidor colou. Isso é uma inovação. Isso é inovação. E foi, em algum momento, inovação. Um caso claro, Altair, de inovação, mesmo que imposto, foi a pandemia, em que as empresas se passaram a ver obrigadas, vamos dizer assim, a entrega em domicílio dos produtos. Estou certo? Isso aí. Às vezes a inovação ela é imposta. Não tem opção de você não fazer. Né? Ou não sobrevive. Como, por exemplo, hoje todo mundo se comunica pelo WhatsApp. Provavelmente, se eu não comunicar pelo WhatsApp, eu estou fora do mercado. Né? Então, a pandemia, ela veio e nos impôs uma mudança severa e momentânea. Mas essas mudanças, elas estão correndo antes da pandemia, só que a gente não percebia, muito claro. E aí, quando elas acontecem, elas vão acontecendo, nós como pessoas não percebemos essas mudanças. Tem as pessoas que são criativas, as pessoas inovadoras, que elas percebem isso e fazem proposta de inovação. E aí elas enxergam essa mudança e vão para esse mercado que às vezes as empresas que estão no mercado não enxergaram ou não é interessante. Elas têm um mercado dela que elas atendem e não interessa aquilo lá. Só que de repente tem uma startup pensando algo diferente, com tecnologias diferentes, com propostas diferentes, olhando para a mudança do consumidor, e aí que propõe algo novo, que daí por isso que pode ser conexão das empresas que estão no mercado com as empresas inovadoras. O startup é aquela empresa que foi criada por uma ideia de um jovem, né, vamos dizer assim, e que está antenado com o que está acontecendo de uma forma mais universal e que está oferecendo isso para as empresas que já existem. A definição de startup é um negócio que cresce muito rápido e que escalona. Né? Esse escalonar, hoje a gente fala exponencial, um crescimento exponencial. E isso, por exemplo, tem que estar o digital. Normalmente, né? Porque a diferença de uma startup para uma empresa tradicional é que a startup ela cresce muito rápido, o crescimento de venda dela é muito rápido, em pouco tempo ela cresce muito e o custo dela não acompanha. Perfeito. Isso é uma startup. As empresas tradicionais, quando crescem, primeiro que é difícil crescer exponencial, porque é a estrutura. E aí você crescer exponencial, e aí quando você cresce é normalmente linear. E quando você cresce linear, o custo também cresce linear. Então, a startup, a diferença da startup para outro negócio é que ela cresce muito rápido e com o custo que caminha linear. O custo caminha linear, a receita é exponencial. O custo de uma startup não é tão alto também, né? Normalmente não. No entanto, não é para ser. Não é para ser, mas ela tem dificuldades porque se a proposta
for muito inovadora, é muito difícil colocar no mercado. Se a proposta não é muito inovadora, às vezes não é tão interessante também, não é atraente, principalmente para investidor. Por que esse negócio tem um outro player que é muito interessante, que é o investidor? Vamos falar disso. Porque o investidor, ele dinamiza isso. O custo de iniciar uma startup não é grande, e quando ele está aqui no HIT, menos ainda. Porque esse subsídio, esse apoio que dá é muito interessante para os novatos que estão começando e pode ter apoio para começar a integração, ele conecta com o mercado, tudo isso é positivo para ele. Mas se a startup crescer, ela precisa injetar recurso financeiro. Aí que entra o investidor para alavancagem desse negócio. Entendi. Vamos ver outro lugar. Qual a próxima etapa, qual o próximo setor que nós podemos conhecer aqui no HIT? Nós vamos conhecer agora o Espaço do Café. O Espaço do Café é onde gera insights. Então, as incubadas, que a gente chama, ou as residentes startups que estão aqui, às vezes até com conexão, são ideias que surgem no café e que, de repente, aquilo gera um negócio. Network. Vamos lá conhecer, então. Em negócios, né, sempre tem um cafezinho no meio que ajuda a gente falar mais, conversar, essa coisa toda. Para nós aqui tem um significado interessante, que às vezes as startups estão trabalhando sua célula lá, e aí de repente cansa, porque a inovação também não é um processo fácil. Dá aqueles 5 minutos, a pessoa levanta para tomar um café, e aí quando um levanta para tomar café, já vem vários, e aí vem também para conversar. E é nessas conversas aqui que surgem novas ideias. Às vezes uma startup troca com a outra porque são vários negócios que nem se concorrem. Isso faz parte, inclusive, da rotina e do trabalho, né? Faz parte. E eu gosto de vir com eles aqui também, é onde surge, a gente fala muito de negócios aqui, principalmente de novos modelos, de novas possibilidades. Então, como estamos com eles que são inovadores, nós também nos tornamos inovadores à medida que a gente começa a conversar. É uma troca, né? E aí, às vezes, aqui surge parceria, surge apoio um do outro, porque às vezes um tem conhecimento, outro tem outro. Então aqui é um ponto bem interessante de trocas e de desenvolvimento de novas ideias. Já surgiu muitas ideias aqui. É isso que eu ia perguntar, várias ideias já surgiram aqui. Agora me diga uma coisa, eu quero saber isso tudo que a gente está falando, o que isso impacta, por exemplo, para a população e para a comunidade, em setores que são caros à população, saúde, educação, meio ambiente. Você tem startups em desenvolvimento aqui com relação, por exemplo, à saúde, a meio ambiente, à educação? Temos. Tem? Temos. Por exemplo, podemos conhecer? Sim, claro. Por exemplo, a área de educação, se a gente tem uma proposta interessante, ela pode dinamizar toda a forma de aprendizado do aluno. Claro que a ideia é vasta na área de educação. Muita coisa nova a gente pode fazer na área de educação. E aqui tem uma startup propondo algo que se impactar, se ele colar, porque toda a ideia precisa colar no mercado. E colar no mercado, ela precisa atender uma demanda do mercado. Mas se ela pegar isso, ela muda completamente a nossa perspectiva educacionais, por exemplo. E aí seria muito interessante conversar com ela e explorar um pouquinho. Acho que é um lugar legal para conversar. Vamos falar então com quem está criando, está desenvolvendo essa startup de educação. Vamos lá. Então nós vamos falar agora com o criador da startup, num segmento muito sensível para a nossa cidade, para a cidade não, para o país, que é a educação. João Pedro Molina está aqui do meu lado. João, como é que você veio parar aqui no HIT com essa ideia da educação? Eu estudei física e depois fiz mestrado em ensino de ciências e matemática. E o Brasil, infelizmente, ele é um país que não forma muitos engenheiros, muitos matemáticos, cientistas. A gente tem um efeito até de fuga de cérebros. Então, dentro desse problema, que é um problema acadêmico, eu desenvolvi um projeto educacional para engajar as crianças na área de ciências e matemática. Estudando, conhecendo um pouco mais sobre o mercado, eu comecei a procurar sobre o ecossistema de inovação, e daí foi quando eu encontrei o HIT. E naquele momento eu precisava transformar uma ideia que era acadêmica, teórica, num projeto de inovação. Então, em que ano foi isso, João? E da ideação foi em 2021. 21. Isso, daí eu consegui estruturar o rascunho do projeto, aí eu voltei com um projeto mais sólido, como uma ideia de startup de educação mesmo. Aí foi quando eu entrei no HIT em julho de 2023, e desde então eles me ajudam com mentorias, com suporte, com conexões, um caminho para entrar mais no ecossistema de inovação. Então, a partir dali, eu entrei em programas do Sebrae, a gente foi aprovado no programa de incentivo nacional, que é o Catalyse CT, e hoje a gente está em programas internacionais, vinculados à Universidade de Oxford e da Academia Real de Engenharia da Inglaterra. E o que você está propondo com a sua startup de inovação na educação? Explica para a gente. Bom, a gente começou com um projeto educacional
voltado para escolas privadas. A gente tem um núcleo pedagógico dentro de uma metodologia própria, que a gente tem hoje mestres e doutores envolvidos no desenvolvimento dessa solução. O nosso objetivo é engajar as crianças na área de STEAM, ciência, tecnologia, engenharia, matemática e o A de artes. Tudo isso é com muita mão na massa, com criatividade. Então as crianças colocam a mão na massa, usam materiais do dia a dia para aprender ciências e matemática. Então isso que a gente propõe hoje, uma plataforma educacional que a gente facilita todo esse conteúdo, essas metodologias ativas de ponta, para facilitar o trabalho do professor dentro de sala de aula e as escolas levarem essa inovação. Então isso que a gente atinge hoje no mercado de escolas privadas. A gente tem uma escola ativa hoje como parceira aqui em Taubaté. Pensando um pouco mais na educação pública, a gente desenvolveu um programa que é o Projeto Ciente, e o nosso objetivo é levar essa metodologia, essa facilitação para os professores, essa inovação tecnológica, pedagógica, por meio de projetos educacionais com geração de ativos ambientais. Então a gente oferece eles para escolas públicas, mas quem paga não é a prefeitura, são escolas privadas que querem gerar impacto social. Então é um meio das empresas cumprirem as suas metas de desenvolvimento sustentável, as ODS, de ESG, e levarem transformação e impacto para as escolas públicas, mudando a vida das crianças. De uma forma mais simples, qual é a alegria que o professor vai ter com a aquisição desse projeto de vocês, por exemplo? Seu projeto. O primeiro benefício que o professor recebe, que tira um pouco a pressão do corpo docente, eles recebem, dentro do plano de projeto, tudo de maneira sintetizada, aplicada e prática. Simplificada para aplicar. Então não precisa de tempos excessivos de formação. É mais prático para eles também. E dá para migrar para o poder público também, para o ensino público, municipal, por exemplo, João? Com certeza. Todo o programa ele foi pensado para um cenário de menos recursos possíveis. Então, as atividades do programa usam materiais de fácil acesso e do dia a dia. Então, materiais de cozinha, por exemplo, para a criança poder ver que a ciência ela é mais palpável do que teórica. Então, ela pega, por exemplo, farinha de trigo, água para fazer uma massinha, mas com uma substância química que transporta eletricidade, eles fazem uma massinha elétrica, por exemplo. Então, esse tipo de material a gente transforma em recurso de aprendizagem. E o educador e a educadora, eles recebem um material ali com passo a passo de como aplicar isso, e todas as metodologias estão sintetizadas no plano de projeto. É claro que eles recebem a formação da CIEDUC e o guia pedagógico que orienta eles sobre a metodologia. Mas no dia a dia, na sala de aula, é tudo prático e objetivo para ser aplicado. Em que estágio está a sua startup no que diz respeito a pesquisa, desenvolvimento e pôr na prática? Bom, hoje a gente tem o núcleo pedagógico da startup, toda a metodologia já bem desenvolvida, já bem validada. A gente até recebeu o prêmio recente de melhor projeto de inovação do CICTED, a gente está em ecossistema internacional. E hoje a solução está em fase de venda, então a gente precisa de parceiro para aplicar nas escolas públicas, um parceiro financeiro, e a gente precisa levar o nosso projeto para mais escolas privadas também. Está precisando de investidor agora é aquela hora do investimento. Sim, venda, mesmo. Investimento, porque a gente já tem um corpo forte, já tem um projeto forte, e é só levar para o mercado. Na iniciativa privada, por exemplo, você disse que já tem uma escola. Isso. E você está desenvolveu e já está oferecendo para as demais escolas privadas também. Sim, a gente está em fase de expansão hoje para outras escolas do setor privado, mas a gente acredita muito nesse projeto da educação pública também, e a gente está procurando parceiros estratégicos para aplicar eles nas escolas. Você já apresentou para a Secretaria Municipal de Educação, por exemplo, ou ainda não? Ainda não tive a oportunidade. Está quase concluindo para fazer isso? Só bater na porta e já estou pronto. Sucesso, João. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Ele quer ensinar matemática, ciência, aquelas coisas gostosas que a criança gosta. O trabalho dele é 3 vezes mais difícil. Voltamos já já. Altair, então nós falamos de um caso de desenvolvimento, pesquisa, que é o João Pedro com a startup relacionado à educação. E a gente vê que o foco dele realmente é pedagógico, é fazer com que facilite a vida do docente, do professor, e que crie uma empatia dos alunos com essas matérias pouco agradáveis, na maioria dos casos, para as pessoas, por falta de conhecimento também, né? Sim. Porque há um ditado que diz que matemática você gosta a partir do momento que você começa a entender. Esse é um caso de sucesso aqui, sim, né? Sim. Desde 2023 aqui, desenvolvendo e pesquisando. É um caso bem interessante, porque ele nasce de pesquisa e vem desenvolvendo agora o mercado, e vem estruturando o mercado, e já ganhou vários prêmios pelo trabalho que está fazendo. Entendi. Agora ele diz que vai oferecer também para a rede pública
O objetivo dele era para a rede pública. É que, na verdade, a rede pública às vezes demora para entender e aí a iniciativa privada entende mais rápido. Então, a iniciativa privada... Será que é porque a burocracia do poder público trava? Isso, com certeza, é um dos motivos. É um motivo, né? Motivo. O que nós vamos conhecer agora? Nós temos aqui uma startup, que é a Stefania. E a Stefania, é muito legal o caso da Stefania, porque nasce de um problema. E a gente sempre fala que a inovação, ela nasce da ideia das pessoas, mas às vezes, para quem quer criar uma ideia, uma inovação, a Stefania é um case bem interessante, porque é o seguinte, às vezes nós enxergamos um problema na sociedade, na vida, e a gente não se preocupa com ele. Mas quem se preocupa em resolver ele, às vezes cria um negócio. É o caso da Stefania? É o caso da Stefania. Vem cá, Stefania. Vem aqui, tudo bem? Vamos falar com a Stefania, o Altair está aqui com a gente também. Stefania, conta pra gente há quanto tempo você está aqui no HIT também para poder fazer esse desenvolvimento dessa pesquisa? Tem 2 anos. E a sua startup é em qual segmento? Na área da saúde. Isso. Tá, especificamente, qual é o problema que você viu ou teve e que desenvolveu o seu negócio? Sim, a Afeto Natural, ela surgiu de uma dor minha. Afeto Natural é o nome da Isso, startup? é o nome da startup. Legal. Ela surgiu de uma necessidade minha com os meus filhos, que são bastante alérgicos. Né? E por conta disso, eu tive que fazer vários movimentos, inclusive substituir os produtos de higiene pessoal que eles usavam, os cosméticos, né, os produtos tradicionais, por produtos específicos, né? E com isso a gente começou a desenvolver, fazer pesquisas para trazer produtos nacionais, né, para essas crianças de pele alérgicas. Então a gente pesquisa e desenvolve produtos voltados para as crianças de pele mais sensíveis. Aí posso entender que são produtos de higiene pessoal, entra também para a linha de alimentação ou não? Não, é só produtos de pele mesmo. De shampoo, condicionador, hoje a gente tem hidratante, a gente tem um creme multifuncional de assaduras, por exemplo, para picada de inseto, ele também, porque a gente trabalha muito com ingredientes da biodiversidade brasileira e a gente faz através das nossas pesquisas, a gente tenta trazer ativos que vão ali resolver com eficácia e segurança, por exemplo, uma questão da criança que tem alergia. Então, muitas vezes, a criança que ela é alérgica no global. Então, às vezes, um mosquito pica ela e inflama. E a mãe, às vezes, demora, a mãe e o pai, para descobrir que a criança tem alergia a alguma coisa. Porque a alergia não se pronuncia apenas com vermelhidão, né? Então, tem uma série de reações, não é isso? É um desafio grande, porque a alergia ela pode se manifestar de diversas formas, né? Seja na pele, seja um problema gastrointestinal. Alergia, a gente falaria bastante aqui, porque como eu tenho meus filhos alérgicos, tenho 3, cada um se manifesta de uma forma diferente. 3 são alérgicos? São, e cada um se manifesta... Você é alérgica? Não. Cada um se manifesta de uma forma diferente, né? A parte respiratória também, né? Mas principalmente a gente tem que entender que o que a gente utiliza todos os dias, porque você usar um sabonete, usar um shampoo é um produto diário, né? Então você pode estar potencializando aquela alergia, que o gatilho pode ter sido outro, mas aquele produto ele pode estar potencializando ou mesmo causando aquela alergia. Uma curiosidade que me veio aqui agora, Stefania, questão de matéria-prima. Como é que você consegue matéria-prima para desenvolver os produtos? Sim, a gente tem uma engenheira química. Porque deve ser complexo. Sim, a gente tem profissionais que trabalham junto com a gente na startup, né? Do qual eles, com conhecimento, a gente busca, né, muitas literaturas, vamos dizer assim, que vão trazer já ativos para aquele determinado resultado que a gente busca. Então, a gente compra de fornecedores, né? Fornecedores que têm aí, por exemplo, que já são respaldados na indústria, né? Que são conhecidos, orgânicos. Então, que a gente sabe que vai ter reação. Aquela reação que a gente espera, né? Então, por exemplo, a gente utiliza uma aveia em alguns dos nossos produtos que chama aveia coloidal. Ela é uma aveia patenteada por um laboratório no Brasil. Então, a gente utiliza dessa aveia, porque a gente sabe que essa aveia coloidal, ela traz mais resultado, no caso, para acalmar a pele, para hidratar a pele. Então, isso tudo é através desses conhecimentos, desses profissionais, né? Aqui no HIT, a gente consegue se conectar com profissionais. É isso que eu ia perguntar. Aqui no HIT, qual é a principal atividade para o seu produto?
Olha, hoje essa conexão que o HIT traz, né, para a gente com outras startups, com outras pessoas quando vêm visitar e acaba se conectando com a nossa startup, e a gente consegue estar um passo à frente, vamos dizer assim, das outras empresas, porque está nesse ambiente. Então, a gente se conecta com startup que tem uma tecnologia voltada para desenvolvimento de produto, ou de matéria-prima, ou da indústria, né? Então, assim, aqui é um espaço que eu falo que eu sinto, né, e eu vejo que é global. Eu consigo transitar em várias áreas do meu negócio, não só para desenvolver o produto. Sem brincadeira, mas é mais fácil do que fazer uma criança gostar de matemática, o seu produto, né? Sim, não é tão fácil, mas a gente se dedica bastante. Porque a alergia está aí. Inclusive, uma outra questão, Estefânia, a concorrência é muito grande para você com relação a esse produto hipoalergênico, né? Sim, a concorrência é grande, por isso que a gente está sempre pensando em trazer tecnologia e inovação para dentro do produto, porque é possível. Qual é essa inovação com relação à sua concorrência? Conta pra gente, o que você pensa? A gente sempre está buscando trazer matérias-primas que o concorrente não está vendo, ou possibilidades de produtos que ainda a concorrência não enxergou. Porque as empresas grandes que já estão conceituadas no mercado, para inovar existe uma certa burocracia também, né? Precisa passar por conselhos, é um tempo mais moroso para que eles consigam fazer aquele produto sair no mercado mais rápido. A gente, né, como startup, a gente já consegue lançar um produto mais rápido. Não tão rápido, porque a gente também precisa passar por todos os processos, mas a gente consegue inovar, o poder de decisão nosso é mais rápido. E me diga uma coisa, a produção, como é que você vai fazer a escala de produção? Vai ser industrial, artesanal? Como é que está esse processo? Como é que se encontra esse produto seu? Em que estágio está a sua startup? Importante, obrigado pela pergunta. A gente já comercializa, a gente já produz, a gente passou por testes em laboratórios, né, dermatologicamente testado, oftalmologicamente testado, testes de hipoalergenicidade, né, foram feitos, a gente envia toda essa documentação para a Anvisa e os nossos produtos, eles são fabricados numa indústria parceira. Numa indústria parceira? Sim. E você encontra, por exemplo, em que estabelecimentos comerciais? É só internet ou físico também? Hoje os produtos da Afeto Natural são vendidos principalmente pelo o nosso e-commerce. Nós temos um site próprio, né, afetonatural.com.br. Temos as nossas redes sociais, o Instagram, e a gente tem agora, através aqui do HIT, feito algumas parcerias e feito esse piloto de colocar em algumas lojas, né? A gente está em lojas em São Paulo, a gente está em lojas no interior de São Paulo. Taubaté tem alguma coisa? Taubaté a gente está num salão de corte de cabelo, de infantil, né? Um salão infantil, chama Kid Cap. Entendi. A gente revende os produtos lá. Então me diga só para encerrar, Estefânia, parabéns pela iniciativa, eu acho que é um produto que vai fazer sucesso sem dúvida, até por causa da demanda. Sim. Né? Me diga se você já está agora, então, aqui no HIT só para fazer contatos, para ter relacionamentos e ampliar, por exemplo, a distribuição. Aqui o HIT, eu estou aqui no HIT porque ele realmente faz diferença no meu negócio, tanto de contatos, né? Todas hoje as certificações que a Afeto Natural tem foi até muitas vezes através do HIT. Hoje a gente participou, né? A gente participou do Inovativa Brasil, a gente participou do Founder Institute, que é um outro programa junto aqui do HIT, que é um programa internacional, né? Então assim, não só essas conexões, como que através também dessas conexões, a gente consegue desenvolver produtos. A gente se conecta com startups que conhecem outras startups, que trabalham dentro do nosso mercado e que fazem match com o nosso negócio, através de um produto inovador. Ontem mesmo eu estava numa reunião, e não posso falar muito, mas sobre um produto totalmente diferente, que com certeza vai ajudar muito, não só crianças, que no meu caso é o meu nicho, como adultos, né? Um produto com uma tecnologia que, para mim, foi inovadora, né? Então, através de conexões que a gente faz aqui, as mentorias que a gente faz aqui, que faz a gente crescer o nosso negócio, buscar novas oportunidades de negócio. Legal. E quais são os produtos para as crianças? A gente hoje temos shampoo e condicionador, hidratante, esse creme multifuncional. Nós temos um sabonete líquido que, na verdade, é uma espuma de banho sensorial.
E temos 2 sabonetes, todos voltados para dermatite atópica, para alergias. Não é só para crianças alérgicas. Na verdade, são produtos saudáveis, né, que beneficiam todas as crianças. Tá certo. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Nós vamos continuar conhecendo o que mais nós temos interessante e inovador aqui no HIT. Altair, mas eu estou vendo aqui várias células e cada uma delas é uma startup. Nós estamos aqui de frente, a Taubaté Express, solução em entregas, em delivery. Está aqui a Cristina e o Wendel trabalhando. Explica para a gente qual é a ideia dessa startup a princípio, de entregas. Então, lembra que a gente estava agora há pouco, falando que as mudanças do mercado geram novos negócios, né? A gente falou da pandemia que veio e travou tudo e de alguma forma modificou o mercado e foi rápido. Então, essa startup, por exemplo, ela pegou esse movimento dessa mudança e começou a fazer um trabalho de entrega, porque naquele momento não se conseguia vender. E aí se não vende de uma forma presencial, tinha que entregar. Então, essa startup nasceu nesse momento, que por uma necessidade, aí nasce a startup de entregas. Entendi. Se você olhar o mercado hoje, está indo muito para esse caminho da entrega. Então, ela aqui, por exemplo, essa startup ocupa, acho que em torno de 280 postos de trabalho. E é uma startup criada aqui em Taubaté. São 280 postos de trabalho, são 280 pessoas fazendo entrega? Fazendo entregas. Que absurdo, que legal. E aí só está em Taubaté. Então, é um trabalho belíssimo que ajuda as outras empresas que estão no mercado, que a gente tinha falado disso, né? Que as startups, às vezes inovadoras, que estão criando alguma coisa que vai servir para o mercado. Então, as empresas, por exemplo, têm a vantagem de entregar com entregadores daqui, local. Eles fazem um trabalho belíssimo com os entregadores, dão suporte, fazem um trabalho bacana para o empresário e para o cliente. Legal, mas não é, por exemplo, a entrega no particular. São empresas que compram o serviço dele, restaurantes, pizzarias, e aí sim a startup deles, a empresa deles fazem a entrega. A proposta deles é resolver um problema das empresas, que é entregar o seu produto para o cliente. Existe startup que não seja o B2B, por exemplo, que individualiza, que você presta o serviço no varejo? Existe? Tem B2C, a gente fala B2C que é o cliente, né? Tem governo, entrega para governo, tem startup para tudo. Então, a grande questão é, a pessoa que cria o negócio, é ela que conhece, ela é uma especialista às vezes daquele negócio. Por que é interessante estar aqui esse especialista? Porque ele entende daquele negócio que ele quer resolver o problema, mas às vezes ele não entende de gestão, ele não entende de finanças, ele não entende de marketing, daí é onde ele começa... Por exemplo, a Cristina estava me dizendo que já existe há 4 anos essa startup. Há 4 anos e ela está no mercado com 280 postos de trabalho, mas ela continua aqui no HIT. Sim, porque ela está em fase ainda de consolidação da gestão dela. Né? Então ela vem aprendendo a fazer a gestão junto com a gente aqui, a gente vai trazendo mentores que vão ajudar essa empresa e aí esses mentores, esses consultores é que vão dando robustez ao negócio para poder estar no mercado. Ela pode ficar o tempo necessário? A ideia é que uma hora ela saia. E quando é que ela sai? Mas não há um prazo determinado? Não, porque depende de cada negócio e às vezes depende do desenvolvimento de cada negócio. Mas a ideia é que saiam sem sair. Ela sai, mas ela sabe a importância que tem isso e ela pode até ajudar outras novas a entrar aqui. Aí é aquele intercâmbio de passar experiência. Isso que é interessante, porque isso é ecossistema. Então a gente faz nascer aqui, às vezes nasce aqui, às vezes a pessoa já está com uma ideia fazendo no mercado e tem dificuldade e vai vir para cá. Aí a gente ajuda ela a se consolidar, ela vai para o mercado. Quando ela cresce, ela sabe da importância disso aqui. E ela passa a experiência dela também de maneira a facilitar o trabalho do outro. Tudo que ela aprendeu, ela pode ajudar um próximo empreendedor que está aqui. Isso é fortalecer o ecossistema. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou vendo aqui um resumo de outras startups. Conselheiro Tutelar Virtual. Explica para a gente. O desafio dele é fazer com que as crianças que tenham algum problema de maus tratos na sociedade seja atendido de forma mais rápida pelo setor público. Facilitar a proteção dessa criança. Ele tem experiência disso e sabe que a demora em resolver casos de criança pode ser fatal. Então ele vem trabalhando com um sistema de aproximar mais rápido as autoridades
e trabalhar com vizinhanças e tudo que possam ajudar essa criança. Uma aceleração com relação a ligar para o Conselho Tutelar e dizer que tal criança, você fazer uma denúncia de maus tratos, seria através de um aplicativo, alguma coisa assim? A ideia dele é desenvolver esse aplicativo que aproxime mais rápido a sociedade das autoridades e resolva esse tipo de problema. E para fazer isso, ele precisa de alguma autorização do poder público, ou não? Sim, ele provavelmente trabalha junto com o poder público. E aqui eu também vi com relação mudando a jornada do paciente diabético. A diabetes que é um problema, que é uma doença silenciosa e em grande escala na sociedade. Ali, o que ele desenvolve? Porque está dizendo que vai mudar a rotina de vida da pessoa, não é isso? Ali o Dr. Roberto, que é o idealizador do projeto. Cardiologista. Não sei se é cardiologista, mas é especialista nessa área de diabetes. Não, sim, eu conheço, é um excelente profissional. E aí ele, por exemplo, ele vem desenvolvendo esse aplicativo na ideia de os pacientes colocarem todos os seus exames e fazer inclusive diagnóstico preditivo, para poder identificar em que momento você pode ter diabetes e o que você pode fazer antes. Ele prevê a possibilidade de você se tornar um diabético? Isso, através dos exames. Então, e aí ele vai compilando os exames ao longo do tempo e ele consegue prever se você vai ter diabetes, o que você tem que fazer para retardar isso ou evitar. E aí é um trabalho belíssimo de informação, de dados, para poder tomar decisões mais acertadas. Teve um congresso que eu participei no HIT, eu queria passar essa experiência, eu conversei com o Dr. Roberto, ele me disse que está pensando, inclusive, em apresentar isso para a Secretaria Municipal de Saúde, o que eu acho que seria uma ferramenta espetacular, né, para poder levar isso a mais pessoas, não é isso? Miguel, aqui na área da saúde também, a gente tem aqui uma outra startup, que é a SediaCare, e a SediaCare, ela propõe fazer uma compilação da cadeira de roda, cadeira de banho, da cama hospitalar e do guindaste. E a ideia dele é desenvolver, ele está em desenvolvimento ainda, mas ele é um terapeuta, um fisioterapeuta, que está sempre diante das pessoas que ficam acamadas por muito tempo e que às vezes geram escárias por conta do tempo que fica na cama. Então ele criou um produto, ele está em desenvolvimento esse produto, que é para ajudar esses pacientes a tomar banho, a cadeira, movimentar, sair de um lugar para o outro com o mesmo... Seria um kit, é isso? É 4 em 1. 4 em 1. Num produto? Ele transforma em cama, transforma em cadeira, transforma em cadeira de banho para aquelas pessoas que não têm mobilidade. Tem pessoa que é criativa mesmo, né, Altair? Altair, agora só para a gente finalizar, esse trabalho excelente que é feito aqui pelo Hub, conta uns 2, 3 casos para a gente de quem já passou por aqui e hoje está estabilizado no mercado. Nós temos a Figo, que passou por aqui. A Figo é uma empresa que ajuda pessoas que querem investir, colocar o seu dinheiro em investimentos seguros. Botar o dinheiro para trabalhar. Isso. E aí ele passou por aqui. Está em Taubaté? Está em Taubaté e vem desenvolvendo um belo trabalho na cidade. E ela é um case daqui. Nós temos outros cases aqui que, por exemplo, a Sanvida, que passou por aqui, ela é uma empresa de pagamentos. É uma fintech que a gente chama. Uhum. A Sanvida, ela foi premiada assim no mundo, em termos de... Foi uma competição mundial na Índia, que tiveram participação do mundo todo, e ela ficou em segundo colocada, né, como startup. Isso para nós deu uma notoriedade tremenda, porque na verdade o trabalho dele fez com que a dos comerciais da Índia quisesse conhecer o HIT para saber o que está fazendo aqui. Então isso deu notoriedade, porque nós precisamos, o HIT precisa de notoriedade também, para poder as pessoas acreditarem que aqui é possível fazer. Para a gente trabalhar o ecossistema, a gente não consegue fazer isso de uma vez só. Esse trabalho aqui é de longo prazo, médio e longo prazo. Sem muito recurso? Sem muito recurso, mas na criatividade que a gente faz isso. Mas a gente tem que conectar tudo isso, tem que conectar o mercado, tem que conectar as startups, conectar as universidades, conectar o setor público, fazer conexão. A comunidade, né? E o HIT tem muita coisa do resultado do HIT que não é o HIT que faz, mas é o HIT que promove. Então o HIT promove esse lugar, que é um lugar de negócios, de inovação e de novas perspectivas para a cidade. Isso se faz com a comunidade, por isso que tem que trabalhar juntos. Então é por isso que a gente tem aqui o Ciesp, que traz o empresário, a CIT, que traz o determinado empresário, Sincovat, que sai, o Senai, a Unital, a FATEC,
a USP, todas as universidades, porque as universidades, elas são um berço de novas possibilidades, com pesquisa. Alunos que pesquisam. Então, só que na Unital, por exemplo, eu estou acompanhando isso há 3 anos, foram 1.700 trabalhos de iniciação científica há 3 anos atrás. Há 2 anos atrás foi 2.300 e está indo para 2.700 no último ano. Então, isso aí são grandes potenciais de pessoas que estão pesquisando, que têm um conhecimento específico, que poderiam ter algum tipo de ideia que vá impactar a sociedade. E isso a gente não está trabalhando. Então, isso é um potencial imenso que a gente tem. Agora, como é que a gente faz isso? O RIT não faz isso sozinho. Precisa a universidade apostar nisso, precisa o setor público apostar nisso, precisa o setor privado apostar nisso. Então, o RIT é esse espaço onde promove essas coisas. E a ideia do Câmara na Rua é exatamente apresentar para você a excelência do trabalho que é desenvolvido aqui pelo Hub. Para você que talvez não tenha tido a oportunidade de conhecer o que é RIT, principalmente quem vem aqui no shopping, é isso tudo que vocês estão imaginando, investindo no talento, na inovação, na tecnologia. Miguel, tem uma coisa relevante que a gente precisa colocar, como é que o RIT sobrevive? Perfeito, exatamente. A Prefeitura Municipal é fundamental nesse apoio. Então, ela é a mantenedora do RIT financeiro, mas outro parceiro relevante, aí começam os parceiros. O parceiro relevante é o shopping, o Via Vale, que promove, ele concede esse espaço para desenvolver esse trabalho. E é amplo. Né? E é amplo. Então, isso que eu chamo de parceria. Né? E o CETEM+, que é um instituto hoje de iniciativa privada, sem fins lucrativos, que é quem faz responsável pela gestão do Hub. Instituto? CETEM+. CETEM+. E o Instituto CETEM+, é privado e sem fins lucrativos. Entendi. E aí ele é o responsável pela gestão do projeto. Então, esse desenvolvimento, você vê que tem já, na nascente dele, tem 3 parceiros que são fundamentais. Depois a gente tem vários outros parceiros que são fundamentais. Nós temos aqui algumas cooperativas, temos as universidades, temos a escola. Tem um trabalho que está sendo feito aqui que eu vejo em termos de perspectiva futura para a cidade de uma relevância tremenda, que os cursos técnicos da cidade que estão trabalhando em empreendedorismo dentro da sua sala de aula. O Senai é um exemplo, o Tableau, o Senac, o EITEC. Então, todas essas escolas técnicas, a gente já vem fazendo 3 eventos, já são 3 eventos que a gente fez. O primeiro, a gente teve 5 escolas técnicas aqui, o segundo já teve 13 e o último foi 20 escolas técnicas. Né? E vindo de escolas técnicas das cidades vizinhas para participar. Ótimo. O que é isso? Esse movimento que está sendo feito, a escola técnica é aluno de 16 a 20, 25 anos, que é muito interessante porque eles já estão aprendendo dentro da escola o princípio da inovação. E nessas escolas técnicas, uma coisa muito legal que é para empreender é mão na massa. Essa escola técnica, eles aprendem conceito e precisa aplicar, eles fazem projeto que é real. Esses projetos reais podem transformar em negócio. E aí aqui está sendo um grande palco de apresentação desses projetos que são pesquisas técnicas, mas que transformam num produto, num serviço que pode se transformar num negócio. Então, isso está sendo uma dinâmica muito bacana. O último evento que teve aqui, a gente teve 550 alunos participantes, escolas aqui presentes, que é uma dinâmica nova que vai acontecendo para a cidade de fomentar a inovação, o empreendedorismo já dentro da escola. Perfeito. Tem uma boa ideia? Procura o RIT aqui no Via Vale Shopping. Obrigado, Altair, pelos esclarecimentos. Parabéns a toda a equipe aqui do RIT, a Júlia, assessora de imprensa, a todos que facilitaram a nossa participação e a participação de todos vocês aqui no Câmara na Rua, no Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté. Um grande abraço, até a próxima.